Aí alguém lá, muito chato, do plenário, falou, e o dinheiro para isso? Onde está o dinheiro para isso? Aí eles falaram assim, dinheiro? O governo olhou e falou assim, eu só prometi não atrapalhar. Eu não tenho dinheiro. Aí eles criaram outra coisa, né? Que hoje todo mundo diz e pensa que é solução, e não é verdade, não é solução. É apenas um instrumento de gerenciamento, que é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. A cobrança não é solução. Ela é importantíssima, porque ela caracteriza o valor econômico da água, ela caracteriza que a água é um bem finito, mas a cobrança pelo uso da água como um instrumento de gerenciamento não é a solução. Aí o que eles fizeram? Estabeleceram valores da cobrança, inicialmente na ordem de centavos, por metro, centavos de marco na época, e começaram o gerenciamento. Hoje, essa região, o muro de Berlim já foi construído, já foi destruído, essa região continua sendo o suprassumo da Alemanha. Tem água para todos, é a região mais industrializada da Alemanha. As agências de bacia, principalmente, a Rhône-Verband, a maior agência de bacias do mundo, ela tem uma característica diferenciada do sistema de gestão da França, porque essa agência de bacias arrecada os recursos da cobrança, distribui para os usuários, mas também executa obras. Municípios pequenos que não têm capacidade de fazer estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de resíduos, essa agência de bacias, ou mais algumas que existem na Alemanha, fazem. E o resto da Alemanha? O resto da Alemanha é subsídio. É o governo tentando tratar estados ou regiões que foram abandonadas, principalmente na Alemanha Oriental. Ficaram anos e anos sem tratar nem 1 litro de esgoto, e agora os rios estão 100% poluídos. Então, quando as pessoas falam sistema alemão da Renânia do Norte. Tirou a Renânia do Norte, se equivale às regiões do Brasil, do Nordeste, etc. Né? Apesar que não precisamos ir longe, né? Vocês sabem que no sul do Brasil, onde a gente diz que é a cultura alemã, vocês sabem qual é a média de tratamento de esgoto do sul do país? Menos que 3%. Menos que 3%. O sul do país, estive lá ano passado em Santa Catarina, o sul do país tem uma média de tratamento de esgoto menor que 3%. Então as pessoas citam o sul. Sim, o sul tem universidades maravilhosas, que fazem dissertação de mestrado e tese de doutorado maravilhosas sobre gerenciamento de recursos hídricos, mas eles tratam menos que 5%. Eles estão muito atrasados. Muito atrasados. Já avisaram 15 minutos. Eu vou dar aquele salto agora, fique tranquilo. É que esse começo eu tenho que fazer. Então, estabelecidos os critérios, os parâmetros, em 1964, a França, as pessoas também não tinham emprego, não tinham água, e inventaram os perfumes, né? Porque na falta de um bom banho, um bom perfume. Os franceses utilizaram o sistema alemão, com a diferença que o sistema francês só distribui os recursos. Eles arrecadam os recursos, distribuem e gerenciam. E utilizam da sociedade civil. O sistema francês capacita ONGs. Eles possuem a cada 5 quilômetros de rio uma estação de alerta com um laboratório. As sondas online detectam os parâmetros ambientais e, quando eles são irregulares, quem está dormindo lá toca a sirene, pega o barco, coleta a amostra, faz a análise e, automaticamente, todas as comportas rio abaixo fecham para evitar que uma onda de poluição adentre nos sistemas. O sistema francês funciona muito bem, de uma maneira maravilhosa. Eles são descentralizados e participativos e delegam para a sociedade. Chico, você tem a cara de pau de falar que o sistema francês hoje funciona maravilhosamente bem? Eu tenho, mas eu já li umas 4, 5 dissertações de mestrado e teses de doutorado da França que dizem que o sistema francês está em colapso. Tá? De franceses. Eu não li tese aí brasileiro falando da França. Eu li teses de franceses. A agência Seine-Normandie, que era a melhor de todas, de Paris, hoje não é mais. Ela é a segunda ou terceira em termos de qualidade de gerenciamento.
E agora eu vou entrar no verdadeiro motivo da abordagem desse assunto. Então, a Alemanha criou um sistema de gerenciamento. A França criou um sistema de gerenciamento. A Espanha, quem conhece a Espanha tem água nos rios só 4 meses por ano. Os outros 8 meses não tem água, porque o espanhol não deixa a água ir para os rios. Ele faz 100% de reuso. O espanhol mapeou todo o subsolo, ele sabe onde tem cada gota de água no subsolo e aonde ele deve efetuar a recarga do lençol. Às 17 horas, quando todos vão ao banheiro, tem um pico de uso, os espanhóis têm um limite. Os reservatórios podem fornecer até X% de volume. Passou esse volume, as bombas dos poços subterrâneos entram em funcionamento. Socorrem por 15 minutos as águas superficiais. Equilibrou o sistema, desligam as bombas. Então, o sistema espanhol, se você for verificar, ele chega a ser mais inteligente que o francês e que o alemão. Só que ele tem, para muitos, um defeito. E eu já falo o contrário. O povo espanhol consegue fazer o público dar certo. Que quem faz o gerenciamento na Espanha é o sistema público, que são as confederações hidrográficas. Elas são tão sérias e importantes que o Franco, que foi o grande ditador da Espanha em 1930, todos achavam que ele iria fechar as confederações hidrográficas. Ele investiu bilhões nas confederações hidrográficas. As confederações hidrográficas da Espanha têm salas de situação que comandam a Espanha inteira em fluviometria, pluviometria e água subterrânea. Tem monitores que têm o país inteiro nas salas. E eles conseguem ser exportadores de frutas, ter um país industrializado e ter um turismo maravilhoso. Então, e é o sistema público. Então, também falar que o público não dá certo, só que tem uma premissa básica na Espanha, sabe qual é? A obra que um governo começou, se o outro não continuar, ele nunca mais se elege nem síndico de prédio. Então, lá eles têm continuidade de governos. Não tem essa história, que foi ele que fez, eu tenho ciúme e eu não faço. Então, agora que deve faltar 5 minutos, ou 10? 10, então tá. Então, agora vamos para o Brasil. 2014. Dezembro de 2013, um cara maluco chamado Francisco Carlos Castro Laós, presente, orientado pela equipe técnica, que o Sistema Cantareira, que são os grandes reservatórios, nos formadores do Rio Piracicaba. Temos aqui na cidade de Campinas, passando por Campinas, 2 dos formadores do Piracicaba, que é o Rio Jaguari e o Rio Atibaia, que na cidade da Americana juntam suas águas para formar o Rio Jaguari. Tá? A gente chama de Piracicaba porque é o caminho dos bandeirantes. Na realidade, o Rio Piracicaba não existe. O que existe é o Rio Jaguari, que é o curso de água principal, que nasce em Extrema, Minas Gerais, e vai até Barra Bonita. Mas como os bandeirantes faziam esse caminho até Piracicaba, a partir de Americana ele chama Rio Piracicaba. E eu não teria coragem jamais de chegar para um piracicabano e falar que o Rio Piracicaba não é o Rio Piracicaba, principalmente porque eu resido na cidade há mais de 30 anos e eu não sairia vivo de lá. Mas, enfim, em termos técnicos, o Rio Piracicaba não existe. O que existe é o Rio Jaguari, o curso de água principal. Bom, vamos lá. Mandamos um ofício para o DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, Agência Nacional de Águas, para todos. Olha, os reservatórios que garantem a região metropolitana de Campinas e toda a bacia do PCJ, PCJ são 3 regiões hidrográficas. Ou, desculpe-me, 3 bacias hidrográficas que formam uma região hidrográfica. É o Rio Piracicaba, o Rio Capivari e o Rio Jundiaí. São 3 rios que têm muita coisa em comum, transposições, coisas em comum, recebe esgoto in natura de outro, né? Coisas em comuns, as pessoas moram num lugar, vão dar aula no outro, coisas em comuns. Então, formam uma região hidrográfica pela aproximação. Jundiaí, por exemplo, sobrevive com água captada aqui em Itatiba, no Rio Atibaia. Então, existe essa inter-relação. Mandamos ofício dizendo assim, os reservatórios estão com 30%. O consumo tem que ser reduzido em 50%.
porque senão nós entraremos em crise. O governador do estado mandou um japonês lá que trabalha com ele, meu amigo, um tal de Paulo Massato. Ele foi na televisão e falou assim: Francisco Laós é a própria síntese do Apocalipse. Lamento, um bom técnico, mas apocalíptico. 15 dias depois ele voltou na televisão e falou assim: Francisco Laós, embora apocalíptico, às vezes ele tem razão. 3 meses depois, eu tive que salvar o governador. Né? O governador saiu na televisão e falou assim: fiquem tranquilos, vocês não terão necessidade nenhuma quanto à água, porque eu vou abastecê-los com volume morto. Todo mundo entrou em pânico, pelo amor de Deus. Esse cara disse que vai dar água do morto para mim beber. Aí, o japonês que falou que eu sou apocalipse ligou para mim e falou: Chico, vai na televisão e explica. Eu falei: explica. Aí saiu no Jornal Nacional. Olha, em engenharia civil, nós usamos para a água que fica abaixo das tubulações um nome que é volume estratégico, também chamado de volume morto. E nós, desde que o sistema Cantareira existe, a região de Campinas é abastecida por água que vem do descarregador de fundo, que é o ralo que fica nos reservatórios. E lá onde está o descarregador de fundo, fica o volume morto. E nós todos estamos vivos. Ufa, salvei o governador. Pô, pelo amor de Deus, arruma assessor decente até para usar as palavras. Senão você coloca a comunidade em pânico. Então agora, para mim chegar no ponto, foi a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, né? Então, agora que eu vou falar sobre o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, para encerrar. Tem países como o Brasil, que você tem que ter pulso forte. Se você der muita democracia num país como o Brasil, as coisas não acontecem. Nós tivemos uma crise hídrica. Uma pergunta que todos aqui respondem: a matriz elétrica do Brasil é o quê? A base. Hidroelétrica, tá. Os rios estavam sem água. Faltou energia na casa de alguém? Não. Essa é a diferença. O sistema de gerenciamento elétrico do Brasil tem a ANEEL. E a ANEEL é poderosa. Ela fala assim: verde, azul, amarelo, cor de rosa. Dependendo da cor que eu estabelecer, é o tamanho da tarifa que vocês vão pagar. E ai da operadora que não cumprir isso. Entrou na bandeira não sei das quantas, da cor não sei das quantas, as termoelétricas entraram em funcionamento. E o custo da energia fez assim. Faltou energia elétrica no Brasil? Não. Não faltou. E não vai faltar nunca. Se a ANEEL continuar com essa postura, não vai faltar nunca. Porque é mais ou menos assim, democrático, né? Como os alemães. Nós perguntamos para os alemães o que eles faziam, quem não pagava a cobrança pelo uso da água. Ele falava assim: nós lacramos a bomba, prendemos ele e a esposa. É mais ou menos assim que a ANEEL procede. A Agência Nacional da Água, coitada da Agência Nacional de Águas, é Brasil mesmo. A ANA, deram o nome de mulher, olha que nome bonito. Criada em 2000 por legislação. Então nós temos o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente tem a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, tem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que seria o local onde nós formularíamos as legislações, as resoluções. Temos o IBAMA, para cuidar das questões ambientais, e temos a ANA. Só que o problema da ANA é o seguinte: o orçamento da ANA é de aninha, é desse tamanho assim. Mal dá para tomar uma coca e comer um sanduba. É desse tamanho o orçamento da ANA. Um país com dimensões continentais, e quem você diz que vai fazer a regulação dos recursos hídricos é desse tamanho. Só que aí, você ferra com essa ANA. Essa ANA começa a criar os comitês de bacias, que eu esqueci de falar, que surgiu lá na Alemanha, falamos já, lá na Alemanha. A ANA começa a estimular a criação de comitês de bacias, tudo. Só que tem o seguinte: vem a Política Nacional de Saneamento,
e fala que quem vai fazer a regulação do saneamento, sabe quem é? As agências de regulação. E a agência de regulação pode ser municipal, do próprio município. Ela pode ser estadual ou pode ser regional. Opa, espera um pouco. Eu aprendi lá na escola que o sistema ideal é integrado, que eu integro o gerenciamento dos recursos hídricos, saneamento e meio ambiente. E a Política Nacional do Saneamento, de 2011, promulgada em 2010, né? Ela fala o quê? Ela fala o quê? Que saneamento básico olha só o perigo, água, esgoto, drenagem urbana e resíduo. Tá? Aí você tira toda a força da Agência Nacional de Águas e da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos. Por quê? Eles ficam gerenciando a macrodrenagem, que seria a vazão dos rios, só que quem trata os esgotos, quem cuida da drenagem, é o município, com agências de regulação municipal. Nós passamos a crise hídrica inteira e a ANA tentou organizar os consumos, se esforçou muito. O nosso consórcio intermunicipal, embora a associação civil, entrou pesado com o seu site e, acredite ou não, nós conseguimos passar medidas de contingenciamento para toda a América Latina. Estive na Argentina, inclusive, gerenciando conflitos. 2014 e 2015, nós, uma ONG, conseguimos organizar as ações de contingenciamento, que significaram apenas a redução em 20% do consumo. Reduzir 20% do consumo são medidas não estruturais. Não tivemos que construir nenhum reservatório, tirar o habitat de nenhuma capivara, de nenhum macaco do papo amarelo, do jacaré do papo amarelo, deixamos todo no lugar, e a equivalência desses 20%, você teria que construir um reservatório que custaria 100 bilhões de dólares. E nós conseguimos esses resultados só com medidas não estruturais. Encerrou meu tempo, né? Então, vou encerrar aqui agora dizendo o seguinte. Visitamos recentemente, com o apoio da empresa, do amigo, Macafé, que é parceira nossa, na saída dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de Campinas. Vocês dão licença? Pelo Rio Cachoeira, que é um dos formadores do Rio Atibaia. Se eu tiver que liberar mais de 2 metros cúbicos por segundo, eu inundo a cidade de Piracaia. Pelo Rio Atibainha, que fica em Nazaré Paulista. Se eu liberar 10 metros cúbicos por segundo, não chega a meio aqui embaixo, porque tem uma grande várzea. E aí? O maior volume estratégico ou morto do sistema Cantareira está no reservatório do Atibainha. Mas toda a água que eu liberar não chega. A Macafé já fez um anteprojeto maravilhoso, que apenas com 2 milhões de reais, 2 milhões e 200, nós conseguimos fazer um canal de impermeabilização por 2 quilômetros e garantir a vazão que a região metropolitana precisa. As outras obras eram de 40 a 45 milhões. Agora nós estamos trabalhando dentro do Comitê de Bacias para viabilizar essa proposta. Então eu encerro aqui dizendo o seguinte. Muitos aqui não tinham nascido ainda. Rio 92. A Rio 92 trouxe uma riqueza para o Brasil, que foi a Agenda 21. Você não precisa contratar PhD doutores ou consultorias para fazer o diagnóstico de uma região. Você pode fazer o diagnóstico de uma região com Rotary Club, com Lions Club, com Igreja Evangélica, Igreja Católica, com os irmãos de uma sociedade, você faz um diagnóstico ambiental. Você faz um prognóstico. E você toma ações que garantem a sustentabilidade regional. Eu encerro dizendo o seguinte, estamos com um projeto junto com a ONU para gerar empregos através do ecoturismo e turismo rural. Mas não na vertente tradicional, que você forma acadêmicos. Nós vamos formar os acadêmicos para treinar os guias. Mas vamos formar gestores, economistas e administradores de empresas, que vão falar com a empresa aérea, com a rede hoteleira, com os guias, que vão pagar R$3 para quem for visitar a cachoeira, para fazer a economia virar. E vamos criar uma terceira versão, que é os marqueteiros, ou seja, marketing, os jornalistas,
que vão internacionalmente trazer os dólares, os euros que nós estamos precisando aqui. Você gera emprego e preserva o meio ambiente. Você gera emprego e preserva as nascentes. Então, eu acredito no Brasil, acredito que nós vamos sair dessa, só que eu tenho um slogan. O problema é que é do município, tem que ser resolvido pelo município, e não pelo Estado. O problema, ou as demandas do Estado, devem ser resolvidas pelo Estado, e não pela União. E os problemas da União devem ser resolvidos pela União, e não através de empréstimos externos. Se nós conseguirmos fechar isso, levantarmos a cabeça e termos orgulho de ser brasileiro, nós vamos resolver não só os nossos problemas hídricos, mas nós vamos resolver os nossos problemas econômicos. E vamos ter orgulho de ser brasileiros. Obrigado.